Vocês acham que a interpretação, o diálogo que vocês têm é real ou virtual? A maioria das pessoas acham que é real, mas na verdade é virtual. Até mesmo profissionais de saúde mental acreditam que o pensamento é real, mas ele é virtual. O pensamento nunca incorpora a realidade do objeto pensado. Por exemplo, aqui está um microfone. Eu posso falar milhões de palavras sobre esse microfone, ter milhões de ideias, pensamentos e raciocínios sobre o metal, a tecnologia do som e os dispositivos. Mas tudo que eu falar, todos os pensamentos que conceituam, analisam e dissecam, não incorporam a realidade do microfone. Entre o meu pensamento e o microfone há um abismo. Agora, quando um pai está dando uma bronca no filho, o pai pensa que o pensamento é real. Mas, no fundo, o pensamento é virtual. Se o pai não esvaziar seu ego, seu preconceito, sua irritabilidade e seu pré-julgamento, estará falando dele mesmo e não do filho. Muitas vezes, quando os pais perdem a paciência, ou os casais perdem a paciência um com o outro, estão falando deles mesmos e não do outro. Parece que estão falando do outro, mas sua rentabilidade, sua angústia, ansiedade e suas ideias não têm uma relação muito profunda com o outro. Por isso, cuidado! Sua responsabilidade não é julgar em primeiro lugar, é se esvaziar. Quando eu treino magistrados, juízes, e já fiz isso muitas vezes, eu falo sobre o que acontece quando o juiz está diante de um réu. Ele precisa se esvaziar de si mesmo, pois, do contrário, sua história, dados, emoções e conflitos podem interferir no julgamento. O mesmo vale para pessoas que são convocadas para analisar peças jurídicas do promotor e do defensor. Se aquele grupo de pessoas que estará julgando ali não se esvaziar, também pode macular o direito e asfixiar a capacidade de raciocinar. Toda vez que pensamos, não é com um instrumento que incorpora a realidade, mas sim com um instrumento que tem o poder de secar virtualmente tudo que está ao nosso redor. Isso muda tudo nas relações interpessoais. Muda tanto que, se você leva em conta apenas o tom de voz, por exemplo, você pode se enganar, achando que é real, mas na verdade está exercendo um direito que não é próprio do pensamento. Quando estudamos o programa de gestão de emoção, analisamos a natureza dos pensamentos, os tipos de pensamentos e o processo de construção. Percebemos que é muito mais nobre quando alguém eleva o tom de voz e você abaixa o seu. O objetivo é conquistar o coração, ganhar notoriedade lá dentro, influenciar e ser alguém inspirador. O objetivo não é domar o cérebro e mudar o outro a ferro e fogo. Diariamente, muitos pais erram porque acreditam que o pensamento tem a capacidade de mudar as matrizes da memória e o comportamento dos seus filhos, mas não tem esse poder. Agora, quando você tem uma atitude generosa, está diante de uma pessoa irritada, seu filho, filha, marido, esposa, parceiro ou parceira, ou um colaborador que teve uma atitude ofensiva, se você se recolhe dentro de si mesmo, sabe que o pensamento é virtual. Você começa a se bombardear de perguntas: quem me ofendeu e por que me ofendeu? Em que circunstâncias me ofendeu? Devo ir ao ser escravo do meu ofensor? O que está por detrás do comportamento dele? Será que ele não está infeliz? Será que por detrás de uma pessoa que fere, não há uma pessoa ferida? Quando você para de bombardear, para de reagir, para de criticar, para de levar o tom de voz de pressionar, até dizer, você só me decepciona, olha tudo que eu fiz por você, para de fazer comparação, inclusive de um filho com outro, se recolhe, bombardeia, eu pergunto, se questiona, você abre o leque da sua mente para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Há muitos pais que, sem perceber, perdem o respeito, a grandeza, a capacidade de inspirar os seus filhos porque eles não conseguem se fazer pequenos para tornar os filhos grandes. Eles querem ganhar a ferro e fogo a discussão. Oi, e o cérebro é indomável, e ninguém consegue domar o ser humano, e é por isso que, por mais que esteja sob um tirano, um ditador, cedo ou tarde ele vai cair,
é porque a mente humana anseia por liberdade. A mente dos seus filhos anseia por liberdade. Mas para você ensinar uma liberdade com responsabilidade, você tem que aprender também a ser livre quando criticado, ofendido, rejeitado. E você tem que aprender a exaltar quem erra mais do que o seu próprio erro e quando teu filho te contraria. E você sabe que o pensamento é virtual. E você esvazia o seu ego. E você quer ensinar o seu filho a pensar, no que reagir, a se colocar no seu lugar, ou tendo empatia, a ter uma mente livre, mais responsável. Quando você o valoriza no momento em que ele era filho, papai te admira, filha, mamãe tem orgulho de ter você na minha história. Muito obrigado por você existir, mas agora pense no seu comportamento. Você pode falar, você me machucou, você me feriu, e sair do lado. Não é a capacidade de discutir que forma mentes livres, é a capacidade de encantar. E quem promete que vai encantar seus filhos de hoje? Antes levante as mãos e eu não confio em você. E o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas, mas quem vai treinar o seu eu? Treinar todos os dias, educar com emoção, para encantar seus filhos. Levante as mãos. Parabéns! É isso aí, treinamento. Você todos os dias se nutre. Tem 10 trilhões de células que precisam ser alimentadas. Também, você tem uma mente que precisa ser nutrida. E por que é que nós falamos que o pensamento é virtual? Pensa um pouco. O futuro existe ou é apenas uma possibilidade? E ele é uma possibilidade. Nós não pensamos no futuro. Quem sofre pelo futuro? Aquele que vai com as mãos. Por que não sofremos por algo que é apenas uma possibilidade e não uma realidade? Porque na esfera da virtualidade, nós construímos algo que não existe. Entre o segundo plano, a emoção é real ou virtual? E ela é real. A emoção é real, não importa como você a define, se você está triste, angustiado, ansioso, depressivo, ela é real. A descrição é virtual, mas a emoção em si é real. O problema é que a emoção compra a virtualidade do futuro e paga caro. Sabe qual o maior problema da humanidade? Um dos maiores problemas da humanidade é que a emoção, metaforicamente, tem um cartão de crédito limitado. Se alguém te ofendeu, é virtual ou real? Se fosse apenas palavras, não teria te ferido fisicamente, é virtual, mas por que sofremos? Porque a emoção paga caro. Em pessoas que não há momentos em que um olhar atravessado estraga o nosso dia, ou uma crítica injusta e boba, mas damos importância porque a emoção vai com o cartão de crédito e banca todo o lixo que está fora. Há pessoas, neste exato momento, que perderam o encanto pela vida, o prazer de viver, não conseguem trabalhar porque alguns amigos as criticaram ou numa reunião de trabalho elas não conseguiram expressar adequadamente suas ideias e houve algumas risadas subliminares. Aí vem um biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, arquivou uma janela killer que gera o confronto com a equipe, com os colaboradores. O pensamento é virtual, mas quando a emoção assume, aí a atitude é irresponsável de comprar aquilo que não lhe pertence à vida. A vida se torna um inferno tensional, inferno estressante do cérebro. Há pessoas todos os dias que sofrem porque convivem com os outros sem perceber que tudo é virtual e que a emoção deve ser gerenciada pelo eu, para que nós não soframos por antecipação, para que aprendamos a respeitar os outros, para que entendamos que somos imperfeitos e que os outros também são perfeitos. Se somos imperfeitos e os outros são imperfeitos, eu vou comprar só aquilo que me pertence, vou amar meus filhos, me apaixonar por eles, vou elogiar mais a pessoa que escolhi para viver, para dividir minha história. Vou parar com a necessidade neurótica de criticar os outros. Hoje eu falei com um grupo de mulheres empresárias aqui no Colégio Líder em Recife. Eram mulheres que têm grandes empresas. Mas eu disse, olha, tem uma empresa que não pode falir, é a mente humana. Se ela falir, tudo o resto desmorona. Então perguntei, quem sofre por antecipação? A maioria. Quem rumina apenas vagas e frustrações?
A maioria. Quantas vezes nos permitimos consumir emoções negativas e tóxicas sem nenhum cuidado ou gerenciamento? Assim como somos consumidores responsáveis por escolhermos os alimentos que consumimos, precisamos ser também responsáveis pelo que permitimos entrar em nossa mente e coração. Quando nos deixamos levar por pensamentos perturbadores, nos colocamos em uma posição de impotência e deixamos o biógrafo do nosso cérebro registrar essas emoções negativas. Por isso, é fundamental que tenhamos uma ferramenta para proteger as nossas emoções, para que possamos lidar com as adversidades de forma saudável e sem prejudicar a nossa paz interior. É importante também que aprendamos a reinventar-nos sempre que necessário, a tropeçar, a fracassar, mas a valorizar a nossa paz acima de tudo. O eu representa a nossa capacidade de escolha e autonomia, e é fundamental para a nossa saúde mental e emocional. Precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções, a confrontar pensamentos negativos, a discordar e a impugnar ideias que nos fazem mal. É importante ressaltar que não são apenas as pessoas que passaram por traumas ou crises no passado que precisam cuidar da saúde mental. Qualquer um de nós pode acumular lixo mental se não estivermos atentos e cuidadosos com o que permitimos em nossa mente e coração. Por isso, convido vocês a refletirem sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde mental e emocional, de sermos consumidores responsáveis das nossas emoções e de não permitirmos que o lixo mental se acumule em nossas mentes. Vamos aprender a reinventar-nos, a sermos autônomos e a protegermos a nossa paz interior acima de tudo. Você leva tudo a ferro e fogo, mesmo não tendo tido uma história de formação da personalidade com traumas. É possível ter plataformas e janelas killer, ou traumáticas, que comprometem o prazer, alegria e encantamento da vida. Eu quero ver pessoas que também se estressam com facilidade e que corrigem a mesma coisa várias vezes. Ter que corrigir 2 vezes uma pessoa, seja um filho, marido, esposa ou colaborador, é um pouco chato. 3 vezes é muito chato, e 4 vezes ou mais é insuportável. Quem de vez em quando acha insuportável, levante as mãos. Eu vou tomar um pouco de água. Quando você corrige alguém, é gostoso. Quando alguém nos corrige, em primeiro lugar não é gostoso, não é agradável. Ser corrigido às vezes não é ruim. 3 vezes agora, imagina ficar corrigindo o pai, a mãe a vida inteira. Às vezes, até o professor falando as mesmas palavras, a mesma atitude, a mesma observação. É chato demais. Só que nós não entendemos. Já que a emoção é real, e o pensamento é virtual. E tem que usar estratégia. Eu vou aplaudir as pessoas que falam, eu vou dizer, homem, parabéns, você é incrível. Agora, pense no seu comportamento. Eu saio do lado quantas vezes com as minhas filhas elas estão fazendo arte e a minha esposa eu sou médico, esposa métrica. Ela já tinha uma atitude diferente da minha. Ela queria puxar a orelha, dar broncas. Calma, calma, fique tranquila filhas. Vocês tiveram comportamento, eu amo vocês. Vocês são inteligentes. Mas o comportamento que vocês tiveram machucou o papai. Vocês não vão perder jamais como pais. Mas se vocês continuarem assim, vocês podem perder como amigo. E eu saía do lado. Você tá falar mais nada. E elas imediatamente paravam. E tinha a minha sogra, que era psicóloga também, do método antigo. É o método de pressionar, de criticar, de colocar limite a ferro e fogo. E nessa era da síndrome do pensamento acelerado, onde as crianças estão agitadas, você fala uma coisa, daqui a pouco elas rebatem. Você fala uma coisa, elas então te ouvindo não funciona mais. Tem que usar outras estratégias. Não funciona mais querer silêncio absoluto em sala de aula. Não dá mais para ter silêncio absoluto em sala de aula, em sala de casa. Mas você pode usar a agitação deles.
O que nós estamos preconizando é que os professores sejam perguntadores, elogiadores. Cada professor tem de fazer pelo menos 5 perguntas em sala de aula e distribuir sempre elogios, pelo menos a um aluno que pensa agitado, ansioso. Quando ele faz 30 segundos de calma, o professor tem que aproveitar a oportunidade. Caros professores, gostaria de fazer um pedido importante. Enquanto educadores de matemática e física, gostaria de sugerir que vocês realizem uma pausa de 5 minutos, uma vez por semana ou até mesmo por dia, para desafiar os alunos com um momento difícil. Isso ajudará os alunos a entenderem que não há céu sem tempestades e que uma emoção saudável pode ser provocada através da história do professor. Embora a história seja virtual, quando o professor encanta, ele toca a emoção e, assim, compra uma leitura inteligente que vivencia a história e desacelera o pensamento dos alunos. A partir disso, os alunos começarão a valorizar mais o professor, não apenas como um transmissor de conhecimento, mas também como um mestre encantador de histórias. Afinal, em uma época em que as crianças de 7 anos possuem mais informações do que o imperador romano e as crianças de 10 anos têm mais informações do que Sócrates, Platão, Aristóteles, Xênones e Parmênides, é crucial ensinar habilidades socioemocionais, como pensar antes de agir, colocar-se no lugar do outro, trabalhar perdas e frustrações e gerenciar o estresse. Hoje em dia, todas as crianças podem brilhar, desde que aprendam a usar sua agitação construtivamente e desenvolvam habilidades socioemocionais. No entanto, muitas vezes, a hiperatividade é diagnosticada erroneamente como síndrome do pensamento acelerado e tratada com a chamada droga da obediência, que pode gerar dependência e afetar a saúde mental das crianças. Portanto, como educadores, é importante lembrar que a tecnologia digital, embora positiva em muitos aspectos, pode causar dependência e afetar negativamente a saúde mental das crianças. É preciso encontrar um equilíbrio e orientar os alunos para o uso responsável da tecnologia, enquanto os ajudamos a desenvolver suas habilidades socioemocionais. Agradeço a atenção e espero que todos possamos contribuir para o bem-estar emocional e mental de nossos alunos. Nem isso mexe com a molécula de ouro, que induz o sono, a melatonina. E quem tem filhos que não estão dormindo direito, aqui estão dormindo direito. Levante as mãos. E olha, eu fico feliz que vocês já estão cientes disso, porque no mundo todo, milhões e milhões de crianças, talvez dezenas ou até centenas de milhões de crianças e adolescentes, estão com sono de má qualidade, e os pais não sabem. Eu não uso celulares à noite, se possível, a não ser que seja para trabalhar. É porque o comprimento de onda azul dos celulares mexe com a molécula de ouro, a melatonina, que induz e estabiliza o sono. E o sono é o motor da vida. O seu eu tenho que ser gestor da sua mente. E mesmo em casos extremos, nós podemos gerir a nossa mente. Por exemplo, certa vez, chegou para mim um médico que já não saía de casa há anos. Ele era um cirurgião membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E quando ele estava quando eu estava fazendo uma operação, um certo dia, ele teve um ataque de pânico. Uma sensação súbita e urgente de que ia morrer ou desmaiar, coração acelerou-se demais, aumentou a frequência respiratória, sentiu como falta de ar, sudorese ou sua dor é sensível e uma série de outros sintomas. E ele deixou de operar, auxiliar terminou a cirurgia. Infelizmente, ele começou a ter ataques de pânico sucessivos no ato cirúrgico, e, passados alguns meses, deixou de operar. Sua clínica foi passada para as mãos de profissionais. Os cardiologistas fizeram todos os exames, estava ótimo de saúde. Passou na mão de neurologista e psiquiatra, mas os ataques continuavam, porque ele era resistente ao tratamento. E aí, com o passar do tempo, ele não conseguia mais clinicar, porque ao clicar, tinha ataques de pânico. E a mente mente. A mente é o fenômeno que mais pode contar mentiras para o ser humano.
Ninguém pode mentir tanto para você do que você mesmo. Quando você sofre pelo futuro, a mente está mentindo, porque é uma possibilidade. Quando você rumina mágoas e perdas, a mente está mentindo, porque as pessoas já foram, agora, foram registradas como arranjo eletrônico. Mas quando você resgata e vive o drama que já foi, a mente está te encarcerando. Quando uma pessoa tem medo de falar em público, coração acelera, o grossofobia. A mente está mentindo que as pessoas não estão, por exemplo, aplaudindo a sua palestra ou valorizando a sua preleção, as suas ideias. A mente mente quando você se preocupa demais, quando você valoriza picuinhas. Nos ataques de pânico, é que a pessoa vai morrer, mas ela está ótima de saúde. Só que o cérebro compra como se fosse real. Claro que, ainda que tenha havido bolsos de bons profissionais que trataram dele, ele resistiu a se reinventar. A resistência era grande, e ele não se abria para pensar que tudo aquilo era o teatro da mente humana. O eu dele deveria resgatar a sua liderança, até porque essas técnicas não foram aplicadas com ele. Mas quando eu conversei com ele, eu vi que ali estava uma mente brilhante, um eu encarcerado. Eu disse que expliquei para ele os fenômenos que constroem o que está na mente humana. Eu falei que o gatilho de abrir a janela aqui, leira ampla, fechava o circuito e ele estava preso num único lugar. Eu disse que ele deveria ser livre, e ele ficou impressionado. Eu falei, você está menos doente do que você imagina e você pode reeditar as janelas traumáticas se o teu eu deixar a plateia entrar no palco e começar do seu próprio script. E falei de uma técnica chamada de CD, duvidar de tudo que o controla, criticar cada ideia perturbadora e determinar não ser servo, determinar ser autor da própria história. Eu pedi para ele fazer isso fora do consultório, porque no consultório, um ambiente controlado como eu treino os psicólogos, como treino várias pessoas na área de saúde mental, nesse ambiente controlado, é difícil aparecerem os cárceres mentais, mas lá fora é que eles aparecem. Lá fora, eles podem não estar só e não estar de mãos atadas. Se eles duvidarem de tudo que o controla, que os controla, criticarem com autoridade emoções tensas, criticarem a área, essa emoção que cobre o que não lhe pertence, criticarem ideias perturbadoras de que ele não conseguirá ter uma mente livre e saudável e determinarem-se gestor da sua emoção, desenvolver está aí para se reinventar, essa técnica é muito poderosa. Tanto para prevenir transtornos emocionais quanto para proteger a sua mente todos os dias. É como um banho, uma ducha intelectual, e ela é importante também como terapêutica mental. Por isso, depois que eu desenvolvi vários psicólogos e várias correntes psicanalíticas comportamentais como foguete vista positivista, começaram a utilizá-la. E vocês não podem imaginar o que ocorreu. Depois de 4 a 5 meses, ele estava atendendo novamente feliz da vida, animado. E eu falei, cada recaída não deve fazer quanto que o que a tua mente continue mentindo é uma homenagem para que você retome a capacidade de líder. Retome a capacidade de reeditar suas janelas traumáticas e se tornar o tanto quanto possível autor da sua própria história. Durante o processo de reorganização da sua história, é comum ter recaídas. Por exemplo, quando você perde a paciência, é tímido ou hipersensível a pequenos problemas, e acaba formando janelas onde essas características dominam sua vida. Mas, ao invés de se punir ou se cobrar, é importante se abraçar e entender que muitas pessoas não conseguem vencer esses traços de personalidade de uma hora para outra. Algumas pessoas são tão impulsivas a ponto de achar que não levam desaforo para casa. Mas, na verdade, agir assim pode ser desequilibrado e causar mais acidentes nas relações interpessoais. Por isso, precisamos treinar a paciência, tolerância e generosidade. Não é sobre aguentar tudo calado quando alguém nos critica, mas sim sobre desenvolver uma inteligência emocional que nos permita lidar com essas situações de forma saudável e construtiva. Vocês já devem ter percebido que, em algum momento da vida, podem começar a ter sintomas psicossomáticos.
Isso acontece quando nosso eu não estou preparado para lidar com as emoções e os desafios da vida. Eu sei que muitos de vocês podem estar pensando que não é possível treinar o eu para se tornar uma pessoa calma e tranquila. Mas eu garanto que é possível. O primeiro passo é reconhecer nossas falhas, como a impulsividade e a ansiedade. Quando nos tornamos mais livres, não precisamos mais nos preocupar tanto com o que os outros pensam de nós. Mas, claro, treinar o eu não sou fácil, e muitas vezes, podemos recair. No entanto, é importante continuar reescrevendo nossa história e usando nossos fracassos como uma oportunidade para nos reinventarmos. Se desistirmos de nós mesmos, podemos levar nossos conflitos para o túmulo. Por isso, é fundamental impugnar, discordar e confrontar nossas mazelas mentais. Devemos nos abrir para o psiquiatra ou psicólogo e nos desenvolvermos para nos tornarmos líderes de nós mesmos. Como pesquisador, eu me perguntava onde está o erro em se ver um paciente com ataques de pânico, por exemplo. E percebi que muitas vezes o eu das pessoas com transtornos como o TOC não tem autonomia para gerir suas emoções. É por isso que precisamos educar e trabalhar esse eu para que ele se torne um grande gestor da emoção. Infelizmente, a gestão da emoção não é ensinada em muitas universidades ao redor do mundo. Mas estou feliz em dizer que o programa de gestão da emoção já entrou no currículo do programa de mestrado e doutorado da USP, e tenho certeza de que muitos de vocês aqui também gostariam de ter acesso a essas técnicas. Lembre-se, a gestão da emoção é fundamental para enfrentar os desafios da vida de maneira mais saudável e feliz. Eu não sabia que eu tinha tanto conflito. Que a minha mente era a terra de ninguém. Uma ofensa, uma mulher atravessar, estragava o dia, uma crítica, semana, uma decepção, um mês. Eu não entendo como é que aprendi a dirigir meu carro. Nós estamos aprendendo a administrar empresas, mas não a dirigir a mente humana. E se vocês sofrem por antecipação, não impugnam, não discordam, aí eu vou pensar no futuro para desenvolver estratégias para resolver os problemas, mas eu não vou sofrer. Se vocês vão atuar, é registrado uma janela killer. E pouco a pouco, o solo deixa de ser fértil. As pessoas se tornam ricas em dia com baixo limiar para suportar frustrações, pequenos problemas sem impacto muito grande. Elas se tornam dependentes emocionais, precisando de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Nós estamos na era dos mendigos emocionais. É muito sério. Veja as crianças e adolescentes precisando de muito estímulo para sentir uma migalha de prazer. Mas na nossa infância era assim, um brinquedo durava dias, meses, hoje dura horas. Por isso, por favor, não deem excessos de presentes. Eu gostaria que vocês dessem aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu gostaria que vocês chamassem seus filhos de vez em quando e falassem das suas lágrimas, para que eles aprendessem a chorar as suas próprias. Isso o dinheiro não pode comprar. Que vocês falassem dos dias mais tristes, para que eles entendam que não há céu sem tempestades na vida de ninguém, que a vida é um contrato de risco, cujas cláusulas mais importantes não estão escritas. É um desafio em quantas lágrimas eu chorei. Bom, hoje as editoras, todas elas, se eu ligar aqui, é capaz de aparecer alguém à noite, vindo de helicóptero querendo publicar meus livros. Mas vocês pensam que foi fácil lá atrás? Eu escrevi 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro e procurei várias editoras. Nenhuma delas quis publicar. E daí? A vida é um contrato de risco. Eu vou lutar pelos meus sonhos, porque uma vida sem sonhos nos torna servos. Um céu sem estrelas é uma história sem aventura, é uma atmosfera sem oxigênio. Sonhos não são desejos, a desejar ser um bom aluno, desejo de ter amigos, desejo de ser feliz, desejo de fazer a diferença. Desejos e mais desejos, desejos e intenções superficiais. Sonhos são projetos de vida, têm que nos controlar.
E até que depois de anos, uma editora apostou no projeto, o que foi ótimo, mas quase ninguém entendeu o que eu escrevi. Imaginem falar tudo isso que ocorre em milésimos de segundos. Gatilho abre, janela. A âncora fecha o circuito e nós somos escravos vivendo em sociedade, livres sem usar figuras do teatro, sem usar metáforas como eu uso hoje, porque os verdadeiros sonhos que você sonha para a humanidade, vocês têm que estimular seus filhos a sonharem para a humanidade. Os sonhos deles têm que procurar melhorar a qualidade de vida das pessoas, fazer com que os seres humanos pensem antes de reagir, tenham empatia e se coloquem no lugar dos outros. Estimule-os a desenvolverem técnicas, tecnologias, empresas e também atitudes do trabalho que fazem com que a humanidade seja mais arejada, inteligente e mais justa com igualdade de oportunidades. E nunca se esqueça, seus filhos precisam sonhar, mas nós estamos na era dos mendigos emocionais, na era do fast food emocional, tudo rápido e pronto, e nós estamos na era do criticismo, pais e filhos criticando um ao outro. Estamos na era dos desejos e não dos sonhos. Mas deveríamos mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Todos os dias, celebre 5 vezes as pessoas que estão ao seu redor. Parabéns, eu tenho orgulho de você. Muito obrigado por você existir. Celebre a era do apontamento de falhas. Estamos, repito, na era em que temos de mudar a era. Eu te peço um favor, fim da era do apontamento de falhas e para a era da celebração dos acertos. Fim da era da informação seca para a era do eu como gestor da mente humana. Me ensine seus filhos a gerirem a sua mente, a não terem medo da vida. A vida, reitera, é um contrato de risco. Tem advogados aqui. A vida é um contrato de risco. Se você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, daqui a um mês, você, Rosalie, ela passou por uma virose importante e quase perdeu a sua vida. A vida é um contrato de risco, e a dor te tornou. Você já era um ser humano brilhante, mas a dor melhorou ainda mais. A dor, a crise, as angústias, os dias mais tristes não devem nos asfixiar, como normalmente ocorre em pessoas. Te dizem que com o tempo, o Senhor, com o passar dos dias, o tempo é o Senhor da maturidade, não é verdade? Com o tempo, as pessoas acabam se tornando mais sábias, não é verdade? Com o tempo, se o eu não atuar, as pessoas ficam mais irritadiças, mais tensas, mas é uma barbárie ligar para suportar as frustrações. Se o eu não atuar, o biógrafo do cérebro atua, gerando janelas light saudáveis ou killer, doenças de killers, caras elementais. É por isso que os transtornos emocionais costumam atingir mais a terceira idade, as crianças um pouco menos, os adolescentes um pouco mais, os adultos mais, e os da terceira idade ou da melhor idade. Só que agora mudou isso. Na era das redes sociais, estamos assistindo aos dramas e conflitos atingirem os filhos da humanidade. E estamos vendo que as pessoas da terceira idade estão, em média, mais saudáveis. E ele vai continuar sendo mais ansioso se vocês usarem técnicas erradas. A técnica errada é pressionar. Técnicas erradas são querer operar o cérebro dele ou dela. A técnica correta é inspirar, encantar, é dar aquilo que o dinheiro não pode comprar. É transferir do capital das experiências, é chamar seu filho e fazer uma surpresa, um aniversário fora de data. É trazer flores para sua esposa e dizer que de todas as coisas que confiou na vida, ela é a melhor delas. O rei dos homens é aquele que promete e cumpre. Ela tá levantando a mão do marido num rápido fala que você vai treinar. É chegar para ele ou ela e dizer, olha, você não está no rodapé da minha história. Me desculpe, eu tenho trabalhado muito, eu tenho me fatigado demais, e às vezes parece que você está no rodapé, mas você está sempre dentro. Muito obrigado por você existir. Quando você sabe o leque da sua mente para dizer palavras que surpreendem, vocês constroem pontes inesquecíveis. Eu vi muito isso, sabe? Pais que eram pobres,
pais que não tinham cultura acadêmica. Mas porque aqueles filhos admiravam os pais. Eu fiz 20.000 sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos, estudava e estudava à noite, nos finais de semana. O que está ocorrendo? E eu percebi que é um segredo, a rua, alguns segredos. E segredos passam. Por isso que eu falei, celebrar mais, criticar menos. Aplaudir mais, apontar menos falhas. Transferir aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eles não conseguiram encontrar praticamente nada de presente, mas eles eram o maior presente. De vez em quando, eu vou pedir para vocês, pais que têm vários filhos, saiam com um só e falem para ele que hoje o papai é só seu, hoje a mamãe é só sua. E eu fiz isso com a minha netinha, Alice. Eu a levei para uma loja de departamento e falei, filha, netinha, o vovô é pai 2 vezes, eu te amo muito, você é muito importante para mim. Porque às vezes é difícil falar de forma autoritária, eu vou conquistar essa garota. Mas foi tão bom. Levei ela e comprei um presentinho, brincamos, almoçamos juntos, e ela contou para todo mundo, olha, o vovô foi só meu. Porque nós pais temos tendência a distribuir regras, é tudo igual, e não conseguimos individualizar. Você sai com um hoje, amanhã sai com outro, e claro, depois você em muitas situações corrige, fala e orienta a todos. Mas é importante que você, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta tenham a segurança de que você é a pessoa mais importante para eles. Ah, mas nem sempre nessa era digital os pais têm sido importantes. Por isso que tem até, não sei se o Paulo tem aí, quando aquele teaser, aquela mensagem que eu falo sobre o vírus mental,